Espírito Santo, vem sobre nós. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube da paróquia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Pentecostes. Claro que de uma maneira bem simples, e bem rápida, nós vamos abordar um pouquinho sobre esse tema, O que é Pentecostes, o porquê nós celebramos Pentecostes, Pentecostes, se a gente pudesse resumir em poucas palavras, para nós hoje, é o nascimento da igreja, o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos e a partir dali o nascimento da igreja. Ou também, se a gente quiser, é a planificação da Páscoa. Então todo aquele processo de paixão, morte e ressurreição de Jesus se planifica em Pentecostes. Em Pentecostes é uma festa já antiga, ela já existia lá no Antigo Testamento, no povo judeu. Os judeus eles celebravam Pentecostes como festa da colheita, Então eles participavam, eles faziam ali entre eles, entre a comunidade, a festa das colheitas, das primícias, as primeiras colheitas, E depois, com o tempo, essa festa também foi introduzida como a festa da lei, onde eles celebravam 50 dias após a Páscoa a entrega dos mandamentos que Deus entrega a Moisés no Monte Sinai ao povo de Israel. Então, Pentecostes no Antigo Testamento ele tem esse simbolismo. E para nós, hoje, nós que celebramos 50 dias após a Páscoa, Pentecostes, nós podemos refletir e definir como já foi dito. Pentecostes é a planificação, o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos. Mas eu convido você agora nesse momento para juntos refletirmos um pouco com a palavra, naquilo que São Lucas nos diz sobre Pentecostes. Eu vou pegar aqui então a Bíblia em Atos 2, 1, 11. Vou ler rapidinho aqui para a gente compreender melhor. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar em sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos eles que falam? Como é então que todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouviam publicar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, para Lucas, veja que interessante. Lucas, ele escreve para um determinado público. Nós sabemos que Lucas escreve para judeus. E ele se utiliza dos mesmos fenômenos usados no Antigo Testamento para escrever o seu Evangelho, para relatar o fato de Pentecostes. Lucas se utiliza dos mesmos sinais, dos mesmos fenômenos. Veja que interessante, quando Moisés foi receber as leis, houve aqueles ventos impetuosos, raios, trovões, toda uma linguagem simbólica. E Lucas se utiliza de algum deles. Se a gente refletir um pouquinho, ele se utiliza do vento. O vento ele representa dentro da igreja o movimento da igreja. A igreja nunca está parada. Ela está sempre em constante evolução, em constante mudança, porque ela é movida pelo Espírito Santo. O fogo,
O fogo ele representa, se a gente pensar um pouquinho nos dias de hoje, o fogo muda qualquer matéria, não é verdade? Se você colocar um papel no fogo, ele vira cinzas, né? Se você colocar um ferro a uma certa temperatura no fogo, ele se derrete. O ouro, né? Se a gente colocar o ouro no fogo, quanto mais alto o grau, mais puro se torna o ouro, né? Mais valioso ele se torna. Assim, o fogo do Espírito Santo transformou também aqueles medrosos discípulos que estavam reunidos ali na casa em ardorosos anunciadores das maravilhas de Deus. Veja que bonito, que interessante que é o poder do Espírito Santo, né? Outro detalhe muito importante também, muitas vezes mal interpretado, é a questão das línguas. Nós vemos na narração que muitos povos de todas as nações ouviam os discípulos falar em suas próprias línguas, né? Isso nos mostra que a igreja ela é universal. Para a igreja não existem barreiras, né, de raça, língua, não existe nada. A igreja ela tem a sua missão universal. É para isso que ela nasceu. Então, para a igreja não existe, né, esse fenômeno que possa impedir o anúncio do Evangelho. Agora eu convido você também para a gente refletir um pouquinho, segundo a passagem de São João. Tá? João já escreve em uma outra época, foi o último evangelho a ser escrito, e ele escreve mais para os gentios, né? Para os pecadores daquela época, as pessoas que não conheciam, não vinham, né, daquela descendência dos judeus. Então está em João 19. Tá? João 19, está aqui. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse a eles: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja que interessante. Em João, Pentecostes acontece no mesmo dia da Páscoa. Quem está certo e quem está errado? Lucas nos apresenta Pentecostes 50 dias depois, né, da Páscoa, e João nos coloca Pentecostes no mesmo dia da Páscoa, ao anoitecer daquele dia. Na Bíblia não importa, não é essa questão de quem está certo e errado, mas sim a mensagem teológica, né, que os evangelistas nos queriam nos passar. Em João, os discípulos, quando Jesus ele é preso, os discípulos fogem, né? Eles perdem o seu norte e fogem e se escondem. E naquela noite, né, da morte de Jesus, depois de 3 dias, eles estavam reunidos numa sala, fechada por medo dos judeus. E Jesus vai ao encontro deles. Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Veja um dado muito interessante, que Jesus se coloca no centro. A partir do momento que Jesus se torna o centro da vida dos discípulos, eles meio que recuperam a sua identidade, eles perdem o medo. Quando os discípulos colocam Jesus novamente como centro de suas vidas, eles perdem o medo e se tornam novos homens. Olha que legal, que bonito. E Jesus, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Ele sopra. Nós vemos que, se a gente voltar lá atrás, em uma das narrativas sobre a criação, Deus ele pega aquele barro, ele forma o homem do barro e sopra sobre eles o sopro da vida, o Espírito Santo. E aquele ser se torna um ser vivente, segundo a palavra. Então, a partir do momento que Jesus ele sopra, ele envia o Espírito Santo sobre os apóstolos. Ali nasce a nova comunidade, nasce a igreja. Então a nossa igreja ela tem uma origem em Jesus Cristo
pelo Espírito Santo. E o mais importante, que depois de tudo isso Jesus fala a eles, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então a missão dos apóstolos está na mesma linha da missão de Jesus. É a mesma missão. A missão da igreja, representada pelos discípulos, é a mesma missão de Jesus. Nós temos a missão de anunciar. A igreja, a essência da igreja, a sua natureza é ser missionária. Não cabe à igreja outra coisa a não ser missionária. Isso através do Espírito Santo. Deus teve o seu tempo na criação junto com a Santíssima Trindade. Jesus veio ao mundo para nos salvar, nos resgatar do pecado, da morte. E agora nós vivemos o tempo de Pentecostes, o tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo que renova a face da terra. Hoje nós, como igreja, nós celebramos Pentecostes. Estamos vivendo o tempo de Pentecostes. João e Lucas, parece que eles discordam de algumas coisas, conforme a narrativa, a maneira de narrar. Mas uma coisa eles concordam, e a mensagem é única. O mesmo Espírito Santo que esteve presente no início da missão de Jesus, é o mesmo Espírito Santo que está presente na missão da igreja. É o mesmo Espírito Santo que nos conduz. Por que nos conduz? Porque assim como eu, assim como você, um dia nós somos batizados, né? Nós nascemos do pecado, tá? E através do nosso batismo nós vivemos como que a nossa Páscoa. Nós morremos para o pecado e nascemos para Cristo, para a igreja, né? E através do nosso crisma nós recebemos o Espírito Santo pela segunda vez. Nós recebemos já com uma idade um pouco mais madura, conscientes para assumirmos a nossa missão de igreja. Ser igreja não é um compromisso só do nosso padre, do bispo, do papa. Ser igreja é sermos todos nós temos essa missão de sermos templos do Espírito Santo. Celebrar Pentecostes é celebrar o templo do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vem